Essa história aconteceu comigo há cerca de 7 anos, quando eu ainda servia no tiro de guerra da minha cidade. Não costumo falar sobre isso com frequência, até porque foi uma experiência horrível. Se pudesse, eu esqueceria esse dia. Era uma daquelas noites comuns no tiro de guerra. O ar estava frio e seco, e eu tinha sido escalado para a vigia noturna, junto com mais 4 soldados. A gente se revezava em turnos para patrulhar o pátio, a entrada principal e os arredores da base. Nada muito incomum, já tínhamos feito isso dezenas de vezes antes. Naquela noite, estávamos em 5. Eu, o Cabral, o Vitor, o Ramos e o Silva. Por volta das 2 da madrugada, o Silva estava no turno dele, fazendo ronda pelo pátio. Eu e o Cabral estávamos dentro da guarita principal, monitorando as câmeras. Vitor e Ramos descansavam num canto do alojamento, esperando o próximo revezamento. O que aconteceu em seguida, eu ainda não consigo esquecer. No monitor, percebemos que o Silva parou no meio do pátio. Parado, completamente imóvel. No começo, achei que ele estivesse apenas descansando ou olhando algo. Mas os minutos foram passando e ele continuava do mesmo jeito, como se tivesse congelado. O estranho é que ele segurava o fuzil com uma das mãos, com a ponta apoiada no chão e a cabeça baixa. Parecia em transe. Chamei o Cabral e ele também achou estranho. Saímos da guarita e fomos até lá ver o que estava acontecendo. Chegamos perto e ele continuava imóvel. Cabral chamou: "Silva, tá tudo bem, cara?" Nada, nem reação. Chegamos mais perto. Foi quando começamos a ouvir ele murmurar coisas. Falava baixo, quase num sussurro, como se estivesse falando com alguém. Mas não havia ninguém por perto. Eu prestei mais atenção e percebi que ele dizia coisas como: "Eles vão pagar. Todos eles. Vou arrancar seus corações um por um." Minha espinha gelou. Era a voz dele, mas ao mesmo tempo não parecia com ele. Tinha um tom mais grave, estranho, como se outra pessoa estivesse usando o corpo dele. Cabral se afastou um pouco e puxou o rádio para avisar os outros 2. Vitor e Ramos chegaram em menos de 1 minuto. Todos nós estávamos ali, em volta do Silva, sem saber como agir. Passamos muito tempo observando, tensos, enquanto ele sussurrava diversas coisas, embora muitas nós não conseguíssemos escutar. Após quase 40 minutos ele se moveu, levantou sua cabeça e agora falava em tom alto, como se falasse com alguém. Dizia que acabaria conosco, um por um. Falou as formas de forma brutal, como faria com cada um de nós, mas sem se virar. Nossos fuzis estavam todos apontados para ele, tremíamos muito. Vitor ainda mais, era parente de Silva e tinha muito medo de que algo acontecesse ali. Não saberia como lidar se tivesse que atirar em um primo que era quase um irmão. Ramos se adiantou e deu a ordem: "Silva, larga o fuzil e põe as mãos na cabeça. Agora!" Ele não obedeceu, apenas encarava a parede. Eu estava tremendo por dentro, mas mantive meu fuzil firme. "Silva, isso não é brincadeira. Solta a arma e vira para frente", gritou Cabral. Ele virou-se e sorriu. Um sorriso torto, como se tivesse dificuldade de controlar os músculos do rosto. E então, num movimento repentino, ergueu o fuzil e apontou para o próprio queixo. Antes que alguém pudesse reagir, o disparo ecoou pela madrugada. O barulho do tiro nos ensurdeceu por um momento. Todos gritamos, alguns instintivamente se jogaram no chão. Quando olhamos, o corpo do Silva estava ali, estirado no chão do pátio. A arma havia caído ao lado. O sangue escorria pelo pescoço e formava uma poça escura na calçada fria. Corri e retirei o fuzil de perto do corpo. Chequei seus batimentos cardíacos. Graças a Deus ele ainda estava vivo. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Enquanto chamávamos o oficial responsável e acionávamos o socorro, algo inexplicável aconteceu. As luzes do pátio começaram a piscar, uma por uma, como se houvesse uma sobrecarga no sistema. Então, sentimos um frio cortante passar por nós. Não era o frio da madrugada, era algo mais profundo,
como se a própria morte tivesse acabado de caminhar entre a gente. Vitor se ajoelhou e começou a chorar. Ramos rezava baixinho, desesperado. Eu só conseguia olhar para o corpo no chão e me perguntar o que era aquilo. Que força tinha tomado conta do Silva? Que presença era aquela que parecia ainda nos observar? O comandante chegou meia hora depois, acompanhado por outros soldados e um médico. Tentaram nos acalmar, nos tiraram dali e cuidaram de tudo com o protocolo padrão. Alegaram que o Silva teve um surto, talvez causado por estresse ou problemas psicológicos. Mas nós sabíamos que não era isso. Nos dias que se seguiram, ninguém mais dormia direito. Todos os 4 que presenciaram o que aconteceu passaram a ter pesadelos. O Vitor pediu afastamento. O Cabral começou a ver coisas pelas janelas do alojamento. Ramos voltou para casa antes do tempo, alegando problemas de saúde. Eu fui o último a sair. E mesmo hoje, depois de tantos anos, ainda sinto o mesmo ar gelado, o mesmo arrepio na nuca. E às vezes, tenho um pesadelo igual todas as vezes que acontece. Silva não apontava o fuzil para si mesmo, mas para mim. Disparava, e após o disparo, vinha uma gargalhada demoníaca, como se sentisse um prazer imenso em me ver agonizar. Dizem que certas áreas do tiro de guerra foram construídas sobre terras antigas, onde coisas ruins já aconteceram. Outros acham que foi apenas uma coincidência macabra. Mas eu não acredito em coincidências. Acho que o Silva foi escolhido por alguma força que estava ali, na espreita, esperando uma brecha, ou talvez um momento de fraqueza. E naquela noite, ela a encontrou. Desde então, a vigia noturna nunca mais foi a mesma para mim.